Olá, seja bem-vindo. Você está no Carreira 360 e se prepare para um momento de muito conhecimento, de muito conteúdo, onde você terá um encontro com você mesmo. Já falamos aqui que o Carreira 360 é uma criação da faculdade ESUP. Qual é o objetivo desse momento? É justamente trabalhar quem é você. Você entendendo camadas de como você funciona, você vai fazer uma escolha mais assertiva dentro ali da sua profissão. Quantas vezes encontramos pessoas que falam o seguinte: eu sou médico, sou dentista, mas será quem nós somos de verdade? Será que você exerce suas principais habilidades, suas principais virtudes, sua forma de comportamento? Já parou para pensar que temos que tomar decisões em nossas carreiras, decisões que têm a ver com todo o futuro, baseado a como a gente funciona? E hoje em dia, com o crescimento, com tanta tecnologia, o ser humano perdeu, por vezes, a própria identidade. Muitas vezes, a gente não consegue responder sobre nós mesmos. Se eu te fazer uma pergunta, vou fazer a pergunta agora. Quem é você? Você é uma tarefa? Você é uma profissão? Você é a sua identidade, camadas de como você funciona. Hoje temos recursos, e é o que você vai aprender nessa jornada de 3 aulas, de forma gratuita, nesse momento aqui. Vamos conectar você com você mesmo. É a primeira camada de como você funciona. Você pode ter certeza que existem diversas ferramentas no mercado, algumas mais superficiais, outras profundas. Mas hoje você tem recursos para entender e escolher de forma correta a sua profissão. A ESUP tem se preocupado com isso. E dessa forma, ela não está muito interessada no resultado apenas de quem você quer, do resultado que você quer ter. A ESUP não está exatamente interessada apenas no resultado que você quer ter, mas em quem você é. Fazer essa conexão de quem você é a uma profissão correta. Você recebe, todos nós recebemos uma pressão enorme. O que você vai ser quando crescer. Você tem aqueles sonhos de criança, mas por vezes ele ficou adormecido porque você tem sonhado sonhos de outras pessoas. Se prepare para essa jornada de autoconhecimento, um encontro com a sua própria identidade. Você está no Carreira 360 e se prepare para entender o funcionamento da sua própria identidade. Para entendermos corretamente como a gente funciona, temos que começar pelo nosso próprio comportamento. Mas quem é você? Vamos entender um pouquinho de como funciona esse protocolo da nossa mentalidade. As nossas ações, elas estão completamente baseadas em o que a gente pensa, o que a gente sente e as nossas emoções. Eu quero que você acompanhe comigo essa sequência. Veja bem, toda ação que a gente pretende praticar, ela tem que estar conectada diretamente à nossa mentalidade. Quantas vezes a gente tomou uma decisão, vou para a academia na segunda-feira, vou iniciar um projeto, mas aquilo não estava em seus pensamentos, sentimentos e emoções. Qual a diferença de pensar positivamente e sentir algo positivo? Será? E o que isso tem a ver com a nossa própria identidade? O que isso tem a ver com as nossas escolhas? Ao longo da nossa infância, ouvimos dos adultos, ao longo dos professores, na nossa primeira infância ali. Você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que procurar algo bom para fazer, uma tarefa que tenha a ver com a produtividade. Mas perceba, será que somos induzidos a fazer escolhas que têm ligação direta com a sua habilidade? Como descobrir essa nossa identidade, essa habilidade, essa preferência comportamental e descobrir nossas virtudes? A comparação hoje em dia é um dos pontos que mais deprime a pessoa. Você compara uma inabilidade que você tem com a habilidade de outra pessoa. Entender quem você é, como você funciona e fazer escolhas. Escolher uma profissão que tem a ver com a sua identidade. Acima de tudo, isso é libertador. Isso é conectar você a uma tarefa. Você não é a tarefa.
você exerce quem você é dentro de uma tarefa. Isso parece confuso, parece complexo, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Porque você não é o resultado final. Você aplica sua identidade, quem você é, camadas de como você funciona em uma escolha profissional. E para isso, é preciso entender o mecanismo de como isso funciona. Tudo, absolutamente tudo, começa na mente, com pensamentos, sentimentos e emoções. Tudo começa na mente, com pensamentos, sentimentos e emoções. Queremos praticar uma ação, aquela ação, quando não está conectado com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, a gente procura praticar diversas vezes, mediante muito esforço. E, por vezes, nada tem ligação com a nossa identidade. Quantas vezes você já prometeu ir para a academia, simplesmente arrumar a cama, arrumar aquela gaveta, fazer uma dieta e simplesmente vou fazer isso na segunda-feira. Mas isso não está fortemente ligado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas emoções. Nós somos criados ao longo da nossa infância, criando estruturas que potencializam, nos deram pensamentos, sentimentos e emoções. Toda ação que a gente pratica repetidas vezes, ela vira um hábito. Todo resultado que você tem na sua vida, por mais novo que você seja, ele tem uma consequência. Os resultados das suas ações, as suas ações viram hábito e esse hábito tem resultados. Toda ação que você pratica, ela se transforma em um hábito, tendo ligação ou não com a sua identidade. Só que esse hábito, você vai ter resultados na sua vida. E aquilo dali se torna comum. O seu mundo ali se torna comum com aquelas consequências das ações que se transformam em hábito e você tem um resultado. Quais são os hábitos que são naturais para você? Você acha que toda profissão requer muito esforço? Será que toda profissão você tem que se esforçar bastante para ter resultado? E se eu te falar que se você decidir por uma profissão que tem ligação com as suas habilidades, você consegue produzir muito mais pela metade do esforço. Toda profissão que a gente escolhe, que é fora das nossas habilidades, da nossa identidade, da nossa preferência comportamental, a gente tem o dobro de esforço e metade da performance. Você já parou para pensar trabalhar por 10, 20, 30 anos em algo que nada tem a ver com a sua identidade, com o seu comportamento, com quem você é? Só que, mediante a muito esforço, essa ação se transforma em hábito. Esse hábito fica comum na sua vida. E você tem um resultado. Esse resultado reforça seus pensamentos, sentimentos e emoções. E a gente vive em um ciclo acreditando que aquilo é a verdade. Só que trabalhar a sua identidade, trabalhar camadas de como você funciona, ela vem através de informações. Todos nós, absolutamente todos nós, temos a parte cognitiva, que é a inteligência. Todas as vezes que você recebe novas informações, o cérebro processa, faz associações e começa a mudar seus pensamentos, sentimentos e emoções. Entrando numa jornada para entender as camadas da sua identidade, camadas de quem é você, é uma nova informação que você está recebendo. Entendendo seus motivadores, suas forças pessoais, suas virtudes, sua preferência de comportamento, você pode conectar e tomar decisões assertivas. Você, nesse momento, está recebendo informações que seu cérebro vai fazer associações para mudar os pensamentos, sentimentos e emoções. Para aí sim, você praticar uma ação nova e virar um novo hábito e você ter resultados diferentes. Mas para isso, você precisa entender camadas da sua identidade e, com isso, tomar decisões ligadas à sua carreira de acordo com como você funciona. Me acompanhe aqui. Você vai viver novas experiências baseado com essas informações e isso tem ligação com os 5 sentidos. Aquilo que tem a ver, a carreira que você escolhe, que tem uma ligação direta com a sua identidade, aquilo literalmente arde no seu coração. Tem a ver com seus sonhos, com seus 5 sentidos. É como se você sentisse, você visualizasse.
É impossível você visualizar, sentir, se emocionar com algo que foi implantado à força em você, que nada tem a ver com a sua identidade. Sabe aquele momento que você olha no relógio e já se passaram 3 horas e você tem a impressão que passou apenas 1 hora? É justamente quando a gente faz algo que tem ligação com a nossa identidade. Aquela questão que você sente uma satisfação e não sente muito peso. Você quer entender um pouco de como conquistar e ter essa sensação? É justamente entendendo as primeiras camadas da sua identidade. E se prepare que você vai fazer um teste onde você vai entender melhor como isso funciona. Acompanhem comigo a sequência. Todos nós temos a nossa preferência comportamental. A preferência comportamental é a maneira que você se apresenta ao mundo. Tem pessoas que são mais espontâneas, criativas, tem pessoas que são mais detalhistas, tem pessoas que têm um ritmo tranquilo e tem pessoas que são mais dinâmicas, enérgicas. Você percebe que só isso por si só já pode nos ajudar em escolhas. Agora, você entender como você funciona, isso tem uma ligação direta com a escolha da sua carreira. Nós vamos compreender aqui suas habilidades do seu comportamento. Habilidades ligadas às suas motivações. Você conhece os seus motivadores, que são as suas âncoras de carreira, aquilo que te motiva, como se fosse uma torcida de um time. Você tem a sua preferência comportamental e você tem os seus motivadores. São 8 âncoras mundialmente conhecidas. E tem aquelas 3 que têm a ver com você, que tem uma ligação direta com você. Você vai entender sua preferência comportamental, saber que existem 8 âncoras que são motivadores e a gente tem as 3 principais âncoras que exercem, que são motivadores de carreira para a nossa vida diária. E as 24 forças pessoais, que a gente exerce as 5 principais. Agora imagina você unir a sua preferência comportamental com seus motivadores e as suas virtudes. Agora imagina você com essa autoconsciência de como você funciona, você tomar decisões baseado à sua identidade, à sua essência, ao seu ser, a quem é você. Então, motivadores, virtudes, que são as forças pessoais, e a nossa preferência de comunicação. E agora você vai ter a oportunidade de já acessar a primeira camada da sua identidade, do seu comportamento. Vai aparecer um QR Code na tela, onde você vai ter a oportunidade de fazer uma ferramenta cientificamente comprovada. É a primeira camada de como você funciona. Faça esse teste, responda de forma intuitiva esse questionário e simplesmente volte aqui para que a gente continue na sequência. Dê pause o vídeo e retorne aqui com esse relatório em mãos. É um relatório cientificamente comprovado, onde a gente já consegue acessar a primeira camada de como a gente funciona. Pois é, acredito que você já está com a sua ferramenta, com seus resultados. Agora fique atento. Você vai, com o seu resultado em mãos, vai acompanhar essa nossa explicação aqui. Perfil dos animais. Só que entenda que cada perfil, eu não sei se o seu resultado deu gato, lobo, tubarão ou águia. Independente do que seja, você tem essas combinações. Anote aí, tudo que ultrapassar 25%, aquele comportamento, aquele perfil é característica de como você funciona. Se você deu no resultado ali lobo acima de 25, você tem uma preferência comportamental. Se ali o resultado acima de 25 deu gato, também tem uma preferência. Se foi tubarão ou águia, e também existem as combinações. Você pode ter uma combinação dupla de águia com lobo, gato com tubarão, águia com tubarão também. Essas combinações, o que ultrapassar 25%, fique atento, é a sua preferência comportamental. E me acompanhe aqui, veja se não tem sentido. Lembrando que qualquer combinação de comportamento, a gente tem que entender que cada ponto forte esconde em si um ponto de melhoria. Analisar como os pontos de melhoria podem estar impedindo o seu avanço. E analisar o quanto se está utilizando os pontos fortes em prol do seu objetivo. Vamos acompanhar aqui. Primeiro item, águia. Se você aí no seu relatório deu águia,
acima de 25, quanto mais você pontuar, maiores serão essas características que eu vou falar. Você que é águia, acima de 25, você é uma pessoa mais intuitiva, comunicativa, a sua socialização é de forma espontânea, você não tem dificuldade em conversar com pessoas desconhecidas. Lembrando, caso o seu relatório tenha dado bem abaixo do 25, no águia, você é aquela pessoa que age de forma mais discreta. A sua socialização é construída de uma maneira mais discreta. Você não é daquela pessoa que gosta de sair conversando com o desconhecido. Com certeza você vai conversar naturalmente com quem você já tem uma intimidade, já conhece. Perceba, esse primeiro ponto já é uma maneira de respeitar como o outro funciona. Analise, não existe certo ou errado, existe aquilo que é natural para você. Todos nós temos os pontos de melhoria, trabalhando na alta ou na baixa. Mas analise você que tem essa facilidade de socialização, de comunicação, você pai, você mãe, que força seu filho a se comunicar de uma maneira extremamente espontânea, às vezes ele tem um baixo comportamento nessa composição da águia. 15%, 10%, é natural para ele fazer esse primeiro contato de maneira discreta. Só que águia, 25, bem acima de 25%, são pessoas mais criativas, intuitivas, é mais distraído, foco no futuro, são pessoas que socializam de uma maneira bem tranquila, informal. Aquela pessoa que tem uma pontuação muito alta em águia é aquele assim que, se brincar, conversa até com poste, quer interação. Agora imagina uma pessoa fazer uma escolha por uma profissão onde ele simplesmente tem que ficar no escritório sem uma socialização. É claro que não é que águia não possa estar em um escritório sozinho, mas entenda, é um primeiro item de como você funciona. E vamos acompanhar. É claro que todo comportamento tem seus pontos fortes e os pontos de melhoria. Alguns pontos de melhoria são pessoas, adolescentes, adultos, dependente, que têm uma falta de atenção para o aqui e agora. Tem uma certa impaciência e não é muito de seguir algumas regras, certo? Não estou falando que a pessoa seja exatamente queira infringir as regras, mas ele gosta de ser mais prático. Agora imagina você convencer uma pessoa, insistir com essa pessoa a ser extremamente detalhista, perfeccionista, metódico, sendo que essa pessoa ela é mais espontânea, usa a criatividade de forma natural. Analise bem, se a gente força e retira um comportamento que é natural da pessoa, dificilmente essa pessoa vai conseguir agir de forma espontânea. Agora imagina, trabalhar em algo que nada tem a ver com o seu comportamento, como isso pode modificar a forma que você funciona. Então, águia são pessoas mais intuitivas, são criativas, são pessoas que gostam do novo, de mudanças, de socialização. Agora vamos entender um pouquinho como funciona e qual é o comportamento do gato. Gato é um perfil comportamental que tem um ritmo tranquilo, previsível, é aquela pessoa que gosta de algo mais harmônico, são pessoas que são bom ouvinte, dedicada a pessoas, tem um ritmo mais previsível, tranquilo, não gosta de algo muito acelerado. Agora imagina uma pessoa que tem esse comportamento abaixo de 25, convivendo com alguém que tem esse comportamento acima de 25. Simplesmente vai pedir para que acelere, seja rápido, seja dinâmico, mas por vezes a gente está desvirtuando e tirando a identidade dessa pessoa. Você pai, você mãe, você estudante, você que está na faculdade, qual é o seu ritmo? Qual é a sua maneira natural? Você é uma pessoa acelerada? Você é uma pessoa que tem um ritmo mais tranquilo? Quem é você? Entenda, é a primeira camada de como você funciona. Você tem que fazer escolhas assertivas baseado no que faz sentido para você.
Mas como escolher isso se eu não me conheço? Você está tendo a oportunidade de entender a primeira camada de quem é você. Você sabe se você tem uma preferência de socialização ou se você prefere ficar num ritmo de uma socialização de forma mais distante. Você já sabe se você tem um ritmo mais acelerado ou é um ritmo mais tranquilo. Você vai juntar esse quebra-cabeça. E já já vamos falar sobre os seus motivadores, porque você não é só o comportamento. O comportamento é a primeira camada de como você funciona. Entenda que você vai unir e entender essas camadas para tomar decisões mais assertivas. Então, o gato é aquela pessoa que gosta da harmonia, são pessoas que seguem um protocolo, são mais tradicionais, são pessoas mais persistentes, não gosta de incomodar os outros, gosta de fazer as coisas junto. Você sabe aquela pessoa assim que vai fazer uma caminhada, mas prefere ter alguém, ter uma companhia, fazer junto. Diferente do águia. O águia já prefere ir em bando, conversar com muita gente, se socializar. Então não existe o certo ou errado, existem as combinações. Vamos entender mais uma combinação aqui? Mais uma, não só combinação, mas uma preferência comportamental, que é o chamado lobo. Sabe aquela pessoa mais detalhista, metódico, perfeccionista? Aquela pessoa que gosta de ler o manual de instruções? Aquela pessoa que o caderno é extremamente organizado? A gente pode até dar um exemplo. Imagina, o caderno do águia 30%, 35%, é aquele que escreve, se errar, é fácil para ele riscar ali e continuar. Agora, o lobo já é aquele que é capaz de arrancar a folha, deixar tudo em harmonia, com os detalhes, tudo cronometrado, é o que lê o manual de instruções. Vocês conseguem compreender a importância de entender essa primeira camada do nosso comportamento? Quantas vezes estamos com uma pessoa auto-águia, que tende a ser mais desorganizado, desatento, ali conversa com todo mundo, e uma pessoa que é lobo ao lado ali, ou está trabalhando junto. Ou você escolher uma profissão que você tem que ter muita criatividade, que você tem que ser de forma extremamente espontânea, mas você gosta de algo metódico, detalhista, com protocolo. Perceba que você já vai entendendo como você funciona e você se ajusta a uma tarefa. E até mesmo pessoas que escolhem a mesma profissão, que seja águia ou o próprio lobo, eles podem exercer habilidades que ele tem naquela tarefa. Todas as tarefas precisam dos comportamentos diferentes, mas você precisa entender como você funciona para você exercer em uma tarefa. Nós estamos preocupados em que você entenda quem é você, não apenas o que você quer ter. A partir do entendimento de como você funciona, o resultado vem de uma forma extraordinária. E avançando, existem os tubarões. Tubarões, sempre lembrando, gente, lembra que eu falei do 25? Tudo que ultrapassar, se você aí pontuou mais de 25% no seu resultado, acompanhe aí, eu espero que você tenha feito o resultado. Se não fez, volta lá, faça o resultado e acompanhe a aula aqui. Se você pontuou 27, 37, 47, você é aquela pessoa que toma uma decisão muito rapidamente. Sabe aquela questão de decidir para ontem, decidir as coisas de forma rápida, dinâmica? E você que pontuou tubarão abaixo de 20, em torno de 15%, já tem aquela preferência de tomar uma decisão de forma mais suave, mais tranquila. Então entenda que a gente trabalha tanto no grau alto ou grau baixo. Você acabou de entender que se você pontuou muito alto no tubarão, você é aquela pessoa exigente na tomada de decisão. Exigente, se você tende a ser mais ousado, dinâmico, determinado na tomada de decisão. E você que pontuou bem abaixo de 25, você tem uma preferência de tomar uma decisão de forma mais suave. Perceba, não existe certo ou errado, existe aquela combinação que é natural para você. E lembrando que todas as combinações carregam habilidades e inabilidades. Recapitulando aqui rapidamente, aproveitando já esse novo gráfico, perceba, o seu resultado aqui tem uma simulação de um resultado
Nesse caso aqui, a pessoa pontuou muito alto gato, então ele tem um ritmo mais tranquilo, mais previsível. Agora, acompanhe o seu relatório e veja essa revisão. Se você pontuou, olha mais ou menos a linha do 25, quanto mais você pontuar acima de 25 no gato, isso é sinal que você tem um comportamento mais previsível, tem um ritmo mais tranquilo, algo mais suave. Então, você tem uma preferência assim, de ritmo no dia a dia mais tranquilo. O contrário também é verdadeiro. Você, analise aí, você que pontuou bem abaixo de 25, com certeza você tem uma forma mais impetuosa, elétrica e agitada de agir. Perceba, mais uma vez, não existe certo e errado. Existe habilidades e inabilidade de cada grau comportamental. Você que pontuou no tubarão, vamos conhecer um pouco dos tubarões aí. Abaixo de 20, você tende a tomar uma decisão de forma mais suave, mais tranquila, de forma mais discreta. Quanto mais você pontuar no tubarão, você é mais exigente na tomada de decisão. Perceba, aqui a gente está analisando a preferência de tomada de decisão, o ritmo que você estabelece, a socialização. Onde que eu vejo a socialização? Justamente no águia. Se você pontuar bem acima de 25, se você pontuou, melhor dizendo, bem acima de 25, você é uma pessoa mais sociável, mais dinâmica, criativa, intuitiva. Você tem uma maneira de se socializar de uma forma extremamente espontânea. Agora você que pontuou abaixo de 25, quanto menor, você tem uma preferência de socialização de forma mais discreta, fazendo uma aproximação que te dê segurança. Entenda, não existe certo ou errado. Agora imagina, gente, você escolher uma profissão baseada em habilidades que você carrega do seu comportamento. Mas não para por aí. Temos também aqui o lobo, são pessoas que gostam mais de regras, são metódico, detalhista, perfeccionista. O contrário também é verdadeiro. Se você pontuou muito baixo em lobo, 15, 18, 12%, então você é mais independente de regras. Tá joia? Fazendo um rápido resumo aqui. Então, tubarão são pessoas mais firme, acelerado, autoconfiante, só que carrega pontos de melhoria. Um pouco de agressividade, entenda essa agressividade, muitas vezes é no tom de voz. Já viu aquele dominante que é muito direto, fala sem, não dá rodeio, fala direto ao ponto? A pessoa pode falar assim, ó, você está muito agressivo. Ser direto é uma habilidade. A agressividade é um ponto de melhoria. Essa pessoa tem que trabalhar a firmeza, a rapidez da tomada de decisão e a autoconfiança, só que saber que carrega pontos de melhoria. Autoconfiante é uma habilidade e os pontos de melhoria, um deles é individualismo, a impaciência, a agressividade. A agressividade, como eu falei, é no tom de voz. Então, a pessoa que é alto tubarão, é normal ela ser direto, né, determinado, ousada. Mas a forma agressiva ou demonstrando uma intolerância são pontos de melhoria. Lembrando que todo comportamento carrega consigo habilidades e inabilidades. Na sequência aqui, tem a águia, que é justamente quais são os comportamentos positivos. Como ele é mais sociável, então é comunicativo, extrovertido, persuasivo. Analise bem, ser extrovertido e comunicativo é um ponto forte, é um ponto positivo. Mas olha os possíveis pontos de melhoria. Falar demais, imaturidade e a inconveniência. Entenda, todos nós temos habilidades e inabilidades. Imagina uma águia que é comunicativa, persuasiva, extrovertida. Essa pessoa é você que pontuou acima de 25. Quanto maior a sua pontuação, maiores serão essas características. Você aí que tem águia 37%, então você é motivado, motivador, espontâneo, bem relacionado. Então, essa sua maneira natural de se comunicar é algo positivo, mas o excesso disso pode ser uma inconveniência. E o que as pessoas vão falar para você se você exceder? Nossa, você fala demais, você exagera. E aí você, sem conhecer que é uma habilidade sua, o que você vai dizer? Tá bom, não vou falar mais nada. Você não pode roubar uma habilidade sua para corrigir um ponto de melhoria. Da mesma forma, o dominante, ele é muito direto, ousado, determinado. As pessoas podem falar, nossa, mas a sua forma de ser direto soa com uma certa agressividade.
Aí esse alto tubarão, que é mais dominante, ele vai dizer o seguinte, para ele corrigir, tá bom, vou deixar de ser direto para tirar essa minha fama de ser agressivo. Esse tubarão acabou de roubar uma habilidade para corrigir um ponto de melhoria. A autoconsciência de como a gente funciona é fundamental para tomar decisões assertivas, principalmente ligado à nossa identidade e ligado à nossa profissão. Dando sequência, então, águia, como eu já falei, fazendo um resumo aqui dos... Você que deu gato aí. É mais calmo, paciente, planejador, conciliador aos possíveis pontos de melhoria. Não que a passividade seja algo errado, mas o excesso de passividade pode te causar muitos problemas. A insegurança e uma certa dependência. Lembra que o gato gosta de fazer junto, caminhar com alguém, fazer uma tarefa em harmonia, mas quando isso vira uma dependência, é algo a ser corrigido. Entenda que a sua profissão tem que ter uma ligação direta com a sua preferência comportamental. Então, mais planejador, conciliador, e como eu falei, excesso de passividade, insegurança e dependência. Né? Temos, por outro lado, quem pontuou aí muito alto em lobo, são pessoas mais voltadas para regras, protocolos e procedimentos. Então é mais preciso, disciplinado e específico e minucioso. É aquela pessoa que é mais detalhista, organizada, metódica. Perceba, não existe não é um problema, na realidade é uma habilidade. Isso que você carrega, esse comportamento natural de ser detalhista, gostar de ler o manual de instruções. Mas perceba, o excesso disso pode te travar. Você tem habilidades para concluir tarefas, mas pode ter dificuldade em iniciar tarefas. Olha alguns pontos de melhoria. Perfeccionismo. Ser detalhista é uma habilidade, mas o perfeccionismo pode travar. Pontos de melhoria, teórico demais e demasiado crítico, né? É muito crítico porque ele quer entender todo o protocolo, toda a sequência para tomar uma decisão. E por vezes, agora, qual é a saída? Deixar de ser detalhista? Não. Deixar de buscar a perfeição. Todo comportamento carrega consigo um ponto forte e um ponto de melhoria. Águia, mais sociável. Gato, ritmo tranquilo. Lobo, preza por regras e protocolo, e tubarão, tomada de decisão. Só que diante disso, diante da forma de como cada um tende a se comportar e as suas combinações, todos nós temos nossos motivadores. Os motivadores de carreira é aquilo que ancora, é aquilo que te motiva. Percebe bem, não estou falando mais de comportamento, estou falando de algo que motiva você. Mundialmente conhecido, nós temos as âncoras de carreira, são 8 âncoras mundialmente conhecidas. Agora, todos nós temos 3 que nós mais exercemos. Aí eu faço a pergunta, você conhece seus motivadores? Você entendeu um pouquinho agora o seu comportamento, a sua preferência comportamental. Mas a profissão que você vai escolher tem que estar alinhada, conectada àquilo que motiva você. Vamos conhecer um pouquinho aqui das nossas âncoras. Muita gente perceba, todos nós temos as 8 âncoras, mas fazendo um teste tem aquela que a gente mais pontua. Por exemplo, tem pessoas que pontuam muito alto em competência técnica funcional. A pessoa que é motivada por competência técnica funcional, ela gosta de trabalhar em uma empresa, um setor, um departamento e cuidar de um setor específico. Por exemplo, uma professora que desde criança tinha aquele sonho, né? Desde criança tinha sonho de ser professora e dar aula. Se ela estiver em uma escola e essa escola fala assim, você vai tomar conta de 3 turmas, ela não vai tomar conta da escola no todo, vai tomar conta de 3 turmas. Isso é um motivador. Tem gente que já ama competência em gerência geral, já administrar o todo. Tem gente que preza e é motivado se tiver autonomia e independência. Tem gente que sente uma motivação extra quando aquilo que ele faz te dá segurança e estabilidade. Muita gente gosta de trabalhar em algo e é motivado por criatividade empreendedora,
Você trabalhar em algo que te dá oportunidade de ser criativo, de ser dinâmico ali, em inovar, ter as invenções. 6 aqui, serviço e dedicação a uma causa. Pessoas que gostam de fazer um trabalho que tem uma causa maior, que tem a ver com o meio ambiente. Pessoas que amam puro desafio e estilo de vida. Vou dar um exemplo aqui da mesma professora que eu acabei de falar. Todos nós, como eu falei, temos 3 âncoras que mais nos motivam. Esse exemplo da professora, vamos imaginar que essa professora tem a âncora número 1, competência técnica funcional. Ela tem a âncora número 3, autonomia e independência. E ela tem a âncora número 8, estilo de vida. Então, competência técnica funcional, autonomia e independência e estilo de vida. Acompanhe no meu exemplo aqui. Imagina essa professora que desde criança tinha um sonho de ser professora. E ela realizou esse sonho. Está em sala de aula, ali dando aula. Ela foi colocada ali para tomar conta de 3 turmas. Perceba bem, atende já a primeira âncora dela, competência técnica funcional. Ela foi designada a uma tarefa. Dentro desse local, dessa escola, onde ela vai tomar conta de 3 turmas, ela tem autonomia e independência para passar o conteúdo do jeito que ela quiser. Então, atende a segunda âncora dela, que na sequência aqui é 3, mas estou citando como a âncora dela, autonomia e independência. Ela pode passar o conteúdo da forma que ela quiser, desde que entregue o conteúdo. Se ela quiser simplesmente dar aula na segunda e terça e fazer a prova na quarta, ela pode fazer. Se ela quiser dar conteúdo por 15 dias seguidos e fazer uma prova e um trabalho, ela também pode. Só que ela consegue se organizar para assim que a aula terminar, ela já vai para casa e atende justamente uma âncora dela, estilo de vida. Atende outras áreas, outras necessidades que ela tem de outras áreas da vida. Perceba, âncora de carreira é aquilo que te motiva. Esse é o exemplo da professora, ela é motivada em trabalhar em algo específico e não trabalhar no todo. Ela é motivada, o que é essa motivação? Ela ter um ânimo extra, é como se fosse uma torcida, algo que te impulsiona, te ancora. Ela precisa ter autonomia e independência naquilo que ela faz. E também algo que ela valoriza é estilo de vida. Só que a maioria das pessoas não sabe o que te motiva. Você sabe quais são seus motivadores? Você não pode tomar uma decisão baseada em apenas um motivador. Continuando com esse exemplo da professora, analise bem. Pela competência dela, alguém teve a ideia dela ser a diretora. Ocorreu algum problema com a diretora e ela falou assim, vamos colocar essa professora porque ela é extremamente competente. Me acompanhe. Ela sai da competência técnica funcional e vai para a gerência geral. Perceba, já não vai trabalhar um motivador. Quem disse que como diretora, ela vai ter autonomia e independência? Dependendo da dinâmica ali, talvez ela é que menos vai comandar algo. Então ela não vai ter autonomia, talvez tenha que resolver diversos problemas. E por último, a âncora de carreira dela, estilo de vida, a essa altura, dependendo da dinâmica, foi embora. Se acontecer algum problema na escola, você acredita que a diretora vai ser a primeira a sair? Agora perceba, ela pode estar na profissão dos sonhos e com 1, 2 anos na direção, pensar assim, gente, estou num ambiente que sempre quis, num ambiente que amo, num ambiente que eu sempre desejei, mas estou me sentindo esgotada. Agora, por que essa professora pode estar com essa sensação? Ela saiu de um motivador dela, que é a competência técnica funcional, e migrou, sem ter essa consciência, para a gerência geral. Ela não exerceu a autonomia e independência e o estilo de vida que é importante para ela foi comprometido. Estar numa função que não é nossa, num motivador que não é nosso, isso adoece. Isso rouba o nosso ânimo. Agora, como entender, como fazer isso, sendo que ela sonhou em ser professora e está no ambiente de escola? E a pergunta que ela se faz, estou num ambiente que eu sempre sonhei, mas parece que a cada dia que passa sinto esgotamento. Agora, você pode se perguntar, quer dizer que ela não pode ser uma diretora?
ela pode sim ser essa diretora, ela pode exercer, mas ela tem que, dentro desse novo cargo, trazer consigo as competências, competência técnica funcional, autonomia e independência e estilo de vida. Vamos fazer isso o tempo todo? Claro que não, mas ela pode organizar de uma forma que atenda a esses motivadores. Percebe? Estou falando de algo, de uma pessoa que já estava trabalhando em algo que ela gosta, mas não exercia seus motivadores. Da mesma forma, todos nós temos esses três motivadores e juntamos também com as forças pessoais. Perceba, gente, eu estou falando aqui da preferência comportamental, que você fez o teste, certo? Existe as âncoras de carreiras, que existe esse teste também, que com certeza em algum momento você irá fazer. E também existe uma outra ferramenta que conecta com o comportamento, as âncoras, que são justamente as nossas forças pessoais. As forças pessoais são 24 forças da psicologia positiva. E essas 24, a gente exerce as principais habilidades entre 5 a 7 forças, virtudes. Isso aí são talentos, habilidades e questões, são talentos e habilidades e também são motivadores. Imagina você trabalhar em algo que atenda seu comportamento, suas âncoras de carreiras e suas forças pessoais. Isso é simplesmente ter o dobro da performance pela metade do esforço. Como escolher uma carreira? Como escolher algo que tenha a ver com você? Acima de tudo, é entender como você funciona, é entender camadas da sua identidade. Esse momento do Carreira 360 é um encontro consigo mesmo, é um encontro com camadas da sua identidade. E aí sim, a gente vai começar a unir fatores, habilidades do seu comportamento, a sua forma comportamental conectada às suas âncoras de carreiras. Âncoras são motivadores, só que também você exercendo suas forças pessoais, que são virtudes, habilidades diferenciadas que você tem, é um motivador também. E você também tem a sua forma de comunicação. Essa união é um encontro, é um convite com a sua própria identidade. Essa união você encontra no projeto Carreira 360. Então chegamos ao fim dessa aula de hoje e convido você para acessar esse QR Code, onde você vai receber profissões e você mesmo vai analisar qual dessas profissões mais se adequa ao seu perfil comportamental. Entenda que você tem que conhecer quem é você para você exercer uma tarefa e escolher uma profissão. Você está no Carreira 360 e seja bem-vindo ao encontro com a sua própria identidade.